Eu vou chamar aqui o nosso amigo Edgar Pitino, ele já está aqui para a gente conversar sobre a inteligência artificial, as novidades. Tudo bem, Edgar? Bem-vindo. Edgar trabalha na Fórum, vocês sabem, né? Tudo bem, Edgar? Edgar, você não ativou o seu microfone. Agora sim. Boa noite, Miguel. Tudo bom? Tudo bom. É isso aí. Edgar, vamos começar falando do novo ChatGPT. Né? O ChatGPT, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa altura do campeonato, é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Uma ferramenta de linguagem, um dos mais poderosos, pelo menos entre os públicos, um dos mais poderosos do mundo. Ele lançou uma nova atualização, né? Que é o ChatGPT. Tem o Ozinho, aquele é 0 ou é O, Edgar Pitino? É um O, né? É um O. É o ChatGPT 4O, né? Que eu tenho 4, que é pago, custa $20 por mês. E agora quem é assinante tem direito ao 4O, né? O que significa essa novidade? Vamos começar o papo. Então, é o seguinte, Miguel, é uma nova evolução, né, da família GPT, e ele tem algumas diferenças bastante interessantes. Eu acho que, assim, o primeiro que mais interessa ao público, ao usuário geral, é que ele ficou mais inteligente para entender os prompts, né? A sua pergunta, o que você escreve ali de entrada, né? Então, o ChatGPT 3,5 e o 4, você, para obter uma resposta satisfatória, tinha que ter uma boa organização de como fazer o pedido. Se você fizesse o pedido de uma maneira pouco precisa, não escrevesse de maneira bastante precisa, com termos precisos, as tarefas que ele deveria executar, provavelmente o seu resultado não seria muito satisfatório. Não é muito satisfatório, né? Tem muitas pessoas que reclamam da inteligência artificial, que falam, ele não respondeu o que eu queria, não consegue. Assim, não é que a pessoa perguntou mal, é porque existe uma lógica de entrada de informação para a inteligência artificial, né, que é da elaboração dos prompts. Tanto que tem aí uma profissão nova, que é engenheiro de prompts, né? Que são pessoas especializadas em fazer prompts bem estruturados para a inteligência artificial responder de maneira satisfatória. Primeira diferença é que o ChatGPT-4 ele tem como se fosse um engenheiro de prompt embutido. Então, ele consegue entender melhor, captar melhor o que você está querendo, mesmo que você não se expresse de maneira tão precisa, tão minuciosa, tão organizada, e consegue te dar uma resposta melhor. Então, essa é a diferença mais sensível ao público. Ele é mais rápido, e aí vem as diferenças um pouco mais técnicas, né? Porque, assim, diversas pessoas que trabalham com inteligência artificial começaram a perceber que um modelo de inteligência artificial gigante, ele é bom para diversas funções, mas para outras é melhor um modelo mais enxuto. Ele responde até de maneira mais precisa e muito mais rápida. Então, o ChatGPT 4O, né, ele tem essa estrutura mais enxuta que responde de maneira mais rápida e muitas vezes mais precisa por ter uma especificidade maior na sua coleção de respostas, né? O conteúdo de treinamento dele é mais focado, vamos dizer assim. E aí, para quem é desenvolvedor e mesmo para o usuário final, ele tem ele é mais flexível, né? Então, assim, ele tem uma capacidade de customização maior do que o GPT-4. Você consegue passar parâmetros para ele. Você consegue dizer, por exemplo, quanto ele deve ser criativo, né? Você quer que ele te dê uma resposta com bastante criatividade ou com pouca criatividade?
Né? Você quer que ele, se não souber, invente alguma coisa? Ou você quer que ele só responda o que ele tem certeza? Então, é possível você regular a temperatura dele. É possível também você regular se ele vai repetir palavras ou não. Dá para chegar a esse nível de refinamento. Então, ele é mais flexível nisso. E ele é melhor para modelos focados. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta sobre culinária. Ele tem uma biblioteca treinada, especializada em culinária. Ele identifica que tua pergunta é sobre culinária e ele restringe a resposta dele àquele conhecimento que tem ali sobre culinária, naquela biblioteca dele de culinária. Então, as respostas ficam mais precisas, né? Então, basicamente é isso. Ele entende melhor as pessoas, ele responde mais rápido, ele é mais flexível, você é capaz de passar mais parâmetros para como ele deve funcionar, e ele te dá respostas de assuntos especializados de maneira mais precisa. Basicamente, são essas as diferenças. E assim, para desenvolvedores também, você consegue fazer com que ele interaja com o universo mais restrito de informações. Então, por exemplo, se você tem um escritório de advocacia e quer treinar ele só no modelo para responder sobre processos criminais, né, sobre o direito criminal, você consegue restringir e falar, eu quero que ele pesquise neste corpus de conhecimento aqui. Então, você tem maior capacidade de fazer com que ele pesquise um universo restrito, né? Mas, basicamente, assim, são mudanças sensíveis, só que o que o público vai sentir é que ele entende mais o que você quer e a resposta é mais rápida e mais precisa. Edgar, você falou uma coisa agora que me deixou curioso. Eu sempre tive essa curiosidade para saber até que ponto o ChatGPT ele aprende com você, né? Até que ponto ele guarda as suas informações e ele aprende com você para interagir melhor com você. Existe isso? Ele aprende com você e ao longo do tempo vai interagindo melhor com você? Ele é diferente para cada usuário? Sim e não. Ele tem memória das suas interações com ele. Tanto que fica ali do lado tuas conversas. Aonde ele vai te responder baseado na sua interação é dentro daquela conversa. Então, inclusive nas conversas antigas. Então, meio a meio. Ele vai pesquisar no teu histórico antigo, só que ele vai se ater à tua conversa atual. Então, na conversa atual, você fala assim, olha, eu quero que você cite fonte para tudo que você explicar. Na próxima resposta, ele vai dar a resposta e a fonte. Porque você já pediu e já orientou isso uma vez. Só que ele não vai te dar isso das outras vezes por padrão. Entretanto, ele vai se moldando ao seu histórico. Então, por exemplo, se você no seu histórico de pesquisas faz perguntas que elas são sofisticadas sobre um assunto, sobre economia, por exemplo, ele já não vai te tratar como um iniciante. Ele vai responder sabendo que você é uma pessoa que tem interações avançadas sobre esse assunto. Então, ele usa, sim, o seu histórico. Agora, dizer que você ensina o ChatGPT, não. Isso não funciona bem assim. Você não consegue dizer, ChatGPT, a partir de hoje, todas as respostas que você me der para todo sempre, você vai me chamar de senhor. Ele vai funcionar isso para esta conversa.
Para o universo dele, não, né? E assim... Aí na próxima vez, daqui uma semana, ele não vai lembrar disso, né? Ele não vai manter essa informação. Entendi. Ele vai precisar de informações genéricas sobre o seu tipo de interação, mas ele não vai lembrar de uma ordem específica que você deu. Isso eu queria saber, né? Porque às vezes eu faço um prompt, justamente, por exemplo, aí ele tem mania, ele tem alguns vícios, né? Vícios de linguagem, né? Meio cafona na maneira de escrever. Às vezes eu falo para ele, pô, deixa de ser cafona, não pare de usar tanto adjetivo, pare de usar tanto adjetivo, né? Aí ele, no próximo ele melhora, mas na outra vez ele repete aquele estilo cafona. Ele ainda não aprendeu a escrever muito bem. Então, aí você tem parâmetros para isso, Miguel. As poucas pessoas sabem, mas você consegue passar parâmetros para o chat GPT. Por exemplo, você consegue dar instruções sobre aquela conversa. Fala, quando você falar sobre isso, atenha-se a este assunto. Não respondas fora deste assunto. Então, por exemplo, eu quero falar assim, já que eu usei o exemplo do direito, eu quero que você me dê respostas apenas no universo do direito. Não dê respostas fora do universo do direito. Legal, né? Então, naquela conversa, ele vai obedecer aquilo. E aí você consegue regular parâmetros como temperatura. Quanto maior a temperatura, mais criativo. Mais ele vai inventar, mais ele vai adjetivar. Então, se quiser um texto menos adjetivado, você diminui a temperatura. Você consegue dizer qual que é a diversidade de respostas dele. Você consegue estabelecer valores para isso, né? Se ele deve diversificar mais as respostas ou diversificar menos. Então, por exemplo, se você quiser uma correção de texto precisa, você tem que baixar a criatividade dele, baixar a diversidade de respostas e aumentar o número de repetições possíveis de palavras, porque ele não vai tentar substituir termos. E isso são instruções de máquina, né? Vamos dizer assim, é feita em linguagem de programação, tem uma sintaxe para isso, né? Você tem que dar o nome da instrução, 2 pontos e o parâmetro da instrução, né? Então você tem que ter um certo domínio técnico para fazer isso. Você viu que o Twitter, né, o X, lançou agora o Grok, né? Para quem é assinante do Twitter Premium, você pode usar o Grok. Eu ainda não usei muito, até estava enquanto conversava, fiz aqui um prompt ou outro, mas eu não usei muito. Você tem alguma informação? O que você acha desse Grok? Então, Miguel, o Grok, a promessa do Elon Musk é ele ser uma inteligência artificial com poucos filtros. Então, você pode ver que o Gemini e o ChatGPT, eles são bastante politicamente corretos. Né? Eles têm uma política de uso ali que é restritiva. Por exemplo, se você chegar para o ChatGPT e falar assim, me dê 10 frases para eu ofender o Miguel do Rosário. Pesquise sobre o Miguel do Rosário na internet e me dê 10 frases para eu ofender e magoar ele. Ele não vai te dar essa resposta. Ele vai falar, isso não é adequado, tal. Já o Grok promete te dar essa resposta. Ele é o liberal, né? Não, cabe a você usar. Se você usa certo a arma ou não, é você. Não depende de mim, né?
Então, eu sou só uma inteligência artificial. Quem vai julgar sobre o uso dela é você. E aí, eu não testei diretamente isso, mas vi matérias que já estava causando preocupação no Grok, porque ele tinha menos filtro, por exemplo, era possível você fazer com que ele te ensinasse a cometer atos ilícitos, facilitasse a cometer atos ilícitos, né? Então, por exemplo, eu vi uma matéria falando que é possível você ir induzindo a ele, falar como é que eu dou esse tipo de golpe, e ele vai te dizendo como você pode dar esse tipo de golpe. Então, eu fico meio preocupado de uma inteligência artificial na mão do Elon Musk, para dizer a verdade. Não usei o Grok de maneira mais aprofundada, mas o que eu tenho lido é que ele tem poucas travas, e isso, de fato, pode ser um problema. Pode ser um problema social. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Maria Angélica Codibelli, só que você já respondeu. Angélica, eu já perguntei exatamente isso, ele respondeu já. E como só tem um minutinho, comentário rápido sobre o Gemini, né, que é a ferramenta nova do Google. Cara, o que mais intriga que vem aí não é nem o Gemini, é o próprio Google. O Google vai ser remodelado inteiro em breve, já está em teste nos Estados Unidos, e ele vai parar de te dar links como ele te dá hoje e vai começar a te dar respostas. Então, o Google, como a gente conhece hoje, praticamente vai morrer. Praticamente não, ele vai morrer. Ele já começou a fazer isso, né? Ele já te dá uma respostinha no início. Vai aprofundar isso. Agora vai ser tudo assim. Porque, assim, às vezes, quando ele detecta uma pergunta, ele te dá uma resposta. Agora, quando você coloca lista de bancos do Brasil, ele não te elabora uma resposta diretamente com o IA. Ele te dá as listas, né? Ele vai parar de ser assim, ele vai te responder tudo com o IA daqui para frente. Algumas coisas hoje ele já responde com IA e outras não. E ele dá os links depois. Isso vai mudar. Ele vai te dar a resposta com IA, vai te dar alguns links, vai te dar compras, vai te dar lugares, vai te dar algumas categorias de respostas sobre aquilo. E aonde você vai ver mais links vai depender do que você quiser ver, do que você escolher. Então, o sentido que o Google é hoje vai mudar totalmente. E isso é só o começo. Porque depois ele vai começar a implementar mudanças mais profundas. Que assim, ele vai começar a responder de acordo com o teu perfil. Um pouco que o ChatGPT já faz hoje. Por exemplo, ele vai identificar se é uma criança que está interagindo e vai responder de uma maneira mais fácil. Ou uma pessoa que tem dificuldade com a linguagem e vai responder de uma maneira mais simples. E ele vai chegar ao ponto que você vai filmar uma esquina na rua e fala assim, eu não sei aonde eu estou, Google. Me diga onde eu estou e eu quero chegar no endereço tal. Ele vai identificar pelo Google Street onde você está e já vai te dar o mapa e já vai te direcionar para o GPS. Legal. Eu tentei fazer isso um dia desse aí, que eu estava meio perdido, só que não deu certo. Agora, então, vai dar, né? Edgar, tem que terminar, porque já terminou o nosso horário. A Sinara já vai começar o programa da Sinara agora. Então, obrigado aí pela participação. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Miguel. Até. Abraço a todos.